Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aí ao primeiro vídeo do canal. Eu decidi criar esse canal aqui para divulgar a minha visão, né, sobre o mercado, expor um pouco mais sobre as minhas operações. Para quem não me conhece, né, eu tenho um Instagram, toda operação que eu pego, toda visão que eu tenho, eu divulgo lá através dos Reels, né, mostro de forma rápida, somente o vídeo gravado sem áudio, né, o que que eu vi no momento da operação. Porém, eu achei interessante abrir esse canal como uma extensão, né, para mim aprofundar mais um pouco aí nas operações que eu divulgo lá, aprofundar um pouco mais sobre a visão do mercado, mostrar um pouco mais da CRT para vocês, beleza? O método que eu utilizo ele é baseado 100% na CRT, né, captura mínimas e máximas, deixando seus alvos. E eu vou começar a divulgar aqui toda semana, né, as operações que eu pegar, eu vou explicar detalhadamente, né, o que que eu vi naquele momento e alguns alvos interessantes, movimentação que o preço fez, explicar o porquê daquilo ali, o que que eu vejo, né? Deixando bem claro, né, que tudo o que eu mostrar aqui para vocês é a minha visão do mercado, beleza? O que eu tô vendo, o que eu entendi, baseado no conhecimento que eu tenho sobre CRT, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Já quero pedir para vocês deixarem um comentário, né, se o vídeo tá bacana, o áudio. Peço a vocês que não liguem pro cachorro latindo de fundo. Eu vou estar gravando mais de madrugada, vai ser mais silencioso. E se tiverem dúvidas que vocês não entenderam, deixem no comentário também, beleza? Que eu vou estar trabalhando em cima disso, explicando em outros vídeos. É, no dia de hoje, né, o dia 11, teve algumas movimentações bem interessantes. Antes de mostrar para vocês o meu racional, né, racional que eu tive sobre a operação, eu vou mostrar para vocês a forma que eu marco, tá bom? O porquê que eu vou marcar dessa forma aqui, beleza? E eu vou desenhar aqui que fica mais claro. Eh, Para quem não conhece a CRT, eu vou explicar mais em outro vídeo, né, a forma que ela é mais básica, para vocês entenderem. Porém, a gente tem aqui no time frame de H4 um candle de baixa, beleza? Das 21 horas, para ficar mais específico. E aí, o próximo candle, ele vai abrir, o candle das 1 hora da manhã, no horário de Nova York, ele vai abrir e vai capturar o mínimo da vela anterior, beleza? A partir do momento que ele captura esse mínimo aqui, a gente já tem um possível alvo de alta, beleza? O preço dele tem que descer, capturar e fechar acima. A partir do momento que ele fecha acima, a gente já tem aqui um alvo de alta pendente, beleza? Então todas as minhas marcações vão ser baseadas nisso daqui. Capturou a mínima ou máxima do candle anterior, a gente tem um alvo contrário, beleza? Igual que era no exemplo de baixa, 4 horas, porém funciona em toda a temporalidade, tá bom? Inclusive vocês vão ver aqui eu usando tempos distintos. 3 horas, né, 7 horas, 15, 13 horas, porque o mercado ele é fractal. Então, em todo momento tem R se formando. E a partir do momento que eu falar R, quer dizer Ranger, beleza? A gente se comunica falando R, fica mais fácil, mais rápido de comunicar e até melhor do que ficar falando formou CRT. Então, já que agora vocês entendem como é que vai ser as minhas marcações, vamos aqui para o exemplo de hoje, beleza? Eu não tenho muito hábito de explicar, então pode ser que eu pareça um pouco nervoso agora, mas com o tempo a gente vai acostumando. E o meu canal aí, para quem está chegando aí, já vai ver que tem 1000 inscritos. É um canal que já era meu, né, de jogos, há 7 anos atrás. Porém, agora eu estou transformando ele no mercado financeiro, né, já aproveitando. Então, vamos ao exemplos do USDCHF, que é um ativo que eu opero com uma certa frequência, tá bom? Os principais que eu opero é o EURUSD e o GBPUSD, mas às vezes eu pego o SD-CARD, o USDCHF. A operação que eu vou mostrar para vocês, ela aconteceu no horário das 5 horas, beleza? Os horários que eu vou falar para vocês ficarem mais atentos vai ser sempre 1, 5 e 9. Começou a formar CRT, né, começou a formar R nesses horários, elas tendem grande chance, né, de buscar os seus alvos, de ter uma movimentação expansiva, né, devido às sessões, beleza? Eu vou cortar esse gráfico para ficar melhor, beleza? Não vai ficar esse candle grandão aqui, mas eu posso explicar ele logo após. A minha operação, ela aconteceu aqui no candle das 5 horas, horário de Nova York, beleza? Que foi a mesma forma que eu expliquei aqui para vocês. O candle captura o máximo da vela anterior, então ele deixa aqui para a gente um possível alvo
de baixa de 4 horas, beleza? E com isso, a gente vai fazer um alinhamento. Mais para frente eu vou explicar detalhadamente sobre o meu operacional. A gente vai caminhando aos poucos, beleza? A partir desse momento que ele fez essa captura em 4 horas, eu abaixo o time frame para 1 hora para ver o que, que ele está fazendo lá também, beleza? Aqui que foi a captura. E a gente observa que a vela de 5 horas ela abriu aqui, capturou o máximo e já iniciou o seu movimento de baixa. Então aqui a gente tem mais do mesmo. A gente também tem o que? Um alvo de baixa aqui, um CRT de baixa se formando, né? O mesmo exemplo que aconteceu em H4, a gente agora tem em 1 hora, beleza? Aqui eu vou marcar assim, mas no momento da operação eu não fico marcando, porque eu já meio que gravo. A partir do momento que ele começou a capturar, eu vou cortar aqui para ficar melhor, para vocês entenderem como é que é o momento. A operação ela aconteceu aqui nessa vela, tá bom? Porém, é, cortando aqui, vocês vão ver como é que estava a vela no momento da captura, beleza? Eu falei que a vela ela precisa fechar dentro, beleza? É a forma mais tranquila de se operar, que a partir do momento que ela fecha dentro, né, daqui, a gente já tem um alvo definido. Porém, ela aberta também ela já está contando, porém a gente está antecipando o movimento. Então, em 1 hora ele estava dessa forma. Eu vou abaixar para 30 minutos. Em 30 minutos, a gente vê que ele estava formando a mesma coisa. Vocês podem ver, no mesmo ponto que estava tendo a captura em 4 horas, ele também estava formando em 1 e também estava formando em 30. Então aqui a gente já tem mais um alvo de baixa, mais um alinhamento para queda. E a partir disso eu desço para 15 minutos e novamente em 15 minutos a gente tem mais do mesmo. A gente observa aqui, ó, mas mesma coisa que estava acontecendo em 4 horas, em 1 hora e em 30 minutos. Então a gente tem todo esse alinhamento para baixa, beleza? É claro que a gente precisa ter um doll definido, tem alguns alvos a mais para deixar, né, mais confiável a entrada, porém somente com isso aqui já é excelente, beleza? Porém, vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui. Em 4 horas, ele estava dessa forma aqui, ó. Vamos ver se ele vai carregar. Carregou. Show de bola. A gente pode olhar aqui em 5 para ver se tem alguma coisa. Vamos analisar aqui. Em 5 horas, eu utilizo o TradeView pago, beleza? Para conseguir ver essas temporalidades aí. Em 5 horas, a gente não tem nada, tá bom? A gente não tem nada para baixar, porém também não tem nada para subir. Então, vamos olhar em 6 horas, que é um time frame que eu utilizo bastante. Em 6 horas, a gente tem também a captura, e aqui embaixo, a gente tem o que? 6 horas também, um alvo de 6 horas, e mais abaixo, a gente também tem mais um alvo de 6 horas, que foi essa captura aqui, ó. Aqui atrás ele teve essa captura, então a gente também tem esse alvo de baixa e nenhum para subir. Observem bem. A gente pode olhar em 6 horas, né, para ter alguns tempos gráficos de apoio. Em 7 horas não temos nada. Em 8 horas a gente tem, tá bom? Inclusive já até fechou essa vela do dia 10 às 5 horas, deixando para a gente esse alvo de baixa aqui de 8 horas. Então, vocês estão observando, vocês estão vendo, né, que temos diversos tempográficos apontando para a mesma direção. Quer dizer que o preço vai buscar todos esses alvos aqui, tudo de uma vez? Não quer dizer que ele vai buscar todos de uma vez, não. Porém, nesse momento que eu estou entrando na operação, a gente observa que o quê? O fluxo ele está se alinhando para baixo. Então, isso aí já deixa minha operação ela mais confiável. Ele pode sim buscar, ele tende a buscar, porém, caso forme uma outra R de alta com um potencial maior, né, alguma notícia, ele talvez não busque, tá bom? Ou ele pode sim buscar alguns alvos, né? Por exemplo, 4 horas, 6 horas, 1 hora, e já entrar liquidez suficiente para ele voltar a subir, tá bom? A partir do momento que o preço ele vem e captura um alvo interessante, ou ele pode consolidar, ou ele pode reverter, beleza? Ele não necessariamente precisa buscar todos os alvos, tá bom? E eu também não fico querendo bater todos os alvos, pegar todos os alvos. Eu quero somente entrar no momento certo, quero entrar no melhor momento, que o preço ele está começando a reverter, beleza? A partir do momento que ele está entrando fluxo vendedor, que eu quero participar dessa venda, dessa troca de fluxo. Pegar aqui em cima, pegar meu 1 para 2 e boa. Então, a partir desse momento que eu já sei que o mercado ele está bem alinhado para baixo, eu vou executar minha operação em 3 minutos. Existem vários modelos de entrada, beleza? Porém, eu particularmente me adaptei melhor a esse, tá bom? Pode entrar em 15 minutos, tem outros modelos aí, porém eu vou mostrar para vocês o modelo que eu entro,
e vou mostrar um outro no Bitcoin também que aconteceu em 15 minutos. Então, a partir do momento que o preço ele já demonstra essas R, né, já começa a formar R de baixa, eu vou aguardar o CIRD, tá bom? O CIRD, ele, em 3 minutos, a partir do momento que ele fecha abaixo, que eu já tenho a minha entrada configurada. É o primeiro modelo de entrada através do CIRD, que é ele está confirmando a troca, né, de interesse. Troca que era de alta, ele está trocando seu fluxo para baixa. Então, eu posso entrar no fechamento, eu posso entrar aqui, ó, no reteste. Porém, às vezes, quando a operação ela vai direto, é uma operação rápida, ela já pega e cai direto. Por isso eu entro nos segundos finais aqui, até mesmo para não, o preço não explodir na abertura e me jogar mais abaixo. Essa operação foi um pouquinho demorada, tá bom? Tem drawdown, às vezes dá um drawdownzinho aqui, mas geralmente tem pagado muito bem. Então a minha entrada seria aqui, buscando alvo de 1 para 2, tá bom? 1 para 2. A partir do momento que o preço ele pega algum desses alvos aqui abaixo, eu já começo a observar um pouco mais para ele não querer reverter, tá bom? Pode ser que o preço ele faça um movimento aqui, captura aqui o 30 minutos e já começa a subir, né, para poder reverter ou algo do tipo. Então, fico bem de olho, né? Não coloco no zero de primeiro, eu acompanho para ver se não está formando R's contrárias. Porém, eu ultimamente estou deixando no ou take ou stop, porque o preço às vezes ele volta, fica andando aqui em cima pro próximo stop, vai lá e paga. Foi o que aconteceu aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, a sequência, como é que foi, olha lá, ó. Ele tocou, capturou o alvo de 15 minutos, voltou a subir, quase estopou, beleza? Não é sempre que acontece essas loucuras, tinha notícia próxima, notícia no dia, às 9h30, 9h15, por isso o preço ele consolida, né, para depois ele gera liquidez, né, para depois explodir. Então, em dias de notícia, em alguns momentos ele tem de consolidar aqui. Então, ele quase me estopou. Eu deixo o meu stop aqui acima, porque a partir do momento que ele vem aqui em cima e invalida, né, a minha análise, está praticamente desconfigurando todas as R's que eu mostrei, né? Aí ele pode capturar aqui o meu stop e começar a subir, né, vem cá estopar e não considerar minha análise, ou ele pode tomar um intra tarta sweep e voltar a cair. Em alguns momentos acontece, mas não é sempre. Então ele foi lá em cima, ficou andando aqui em cima, aqui próximo do stop, e depois ele explodiu para baixo. E depois teve a notícia que ele, próximo da notícia, ele já começou a andar novamente para cima. Porém, é o que eu falei, capturou os dois alvos, reverteu, mas sempre tem um porquê, beleza? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas nos próximos vídeos eu posso ir detalhando, né? Com os próximos vídeos vocês podem entender um pouquinho mais como que funciona, beleza? Então essa foi a primeira operação, show de bola. A gente teve também aqui no USD, não, USD não, no GBP e JPY. Deixa eu ver se tá gravando. 3 minutos, achei que o vídeo ia ser rápido. Deixa eu tirar tudo aqui. Opa, não, acho que aqui vai dar. Deixa eu ver. Foi essa operação aqui, ó, que aconteceu. Vou tirar tudo aqui, ó. Isso aqui não importa, posso tirar. Inclusive eu até tirei o indicador sem querer. Mas vamos lá. No GBPJPY foi a mesma coisa. Teve essa captura aqui, né, no horário 1 da manhã, tá bom? Foi um pouco mais cedo, inclusive eu não peguei porque eu começo a operar a partir das 5. Porém, a partir das 3 da manhã já é uma boa, já dá para pegar as operações. Então aqui a gente teve a captura deixando um alvo de baixa, beleza? Com isso, eu vou abaixando o time frame e vou observando como que foi. A partir das 3 horas eu já considero entrar na operação, que seria aqui. Então a gente observa que também teve essa captura e também teve esse alvo. Então aqui a gente tem 4 horas e temos 1 hora também para poder abaixar. Em 30 minutos, vamos ver se tem mais do mesmo, né? Se não tiver em 30, geralmente a gente pode puxar 31, 32. Caso não tiver algo muito próximo, assim, de alguns minutos após, geralmente eu desconsidero. Aqui em 31 minutos também tinha, né? Ele estava formando essa R para baixar, 3 horas, ah lá, ó. E a gente tinha essa baixa aqui, ó, esse possível algo aqui dentro desse range. Em 15 minutos é o mesmo esquema, né? 16, vamos ver como é que foi. 16 também. A gente observa o que? A captura do candle anterior, deixando que o seu alvo aqui abaixo, beleza?
E o interessante, galera, é o seguinte, vocês pegarem a operação dentro aqui já do PDM, dentro aqui do range, tá bom? Se tiver muito fora aqui em cima, já fica um pouquinho arriscado, beleza? Após ter esse alinhamento com 4 horas, eu abaixar para 60, tá direcionado, abaixar para 15, para 30 e 15, eu já posso começar a procurar o PDM não, perdão, procurar aqui o CIST. PDM é essa linha, tá bom? Que foi a captura. Ele geralmente serve como um suporte, resistência também, porém não vem ao caso agora. Então, nosso SIG, ele aconteceu aqui em 3 minutos, tá bom? A gente observa que é um pouco longo. Eu particularmente não gosto, porém aconteceu. E foi uma operação bacana também. Mas vamos seguir aqui como eu opero. Aqui em cima, stop na máxima e alvo 1 para 2. A gente pode puxar aqui, ó, 1 para 2, aqui, ó, exatamente aqui. A gente vê que ele pagou bacana, né, uma operação de expansão. Quando eu estou buscando essa antecipação de 4 horas, a gente está buscando que a captura, né, a consolidação, a gente está buscando que a CRT faça a acumulação, depois vem a vela de 4 horas, ela faz a captura, né, a manipulação no caso, e depois a expansão, beleza? Esse é o racional por trás dessa operação. Porém, de forma mais simples e objetiva, né, com a CRT. Então, praticamente todas as entradas são assim. E também aconteceu uma entrada de continuação, beleza? Já vou até mostrar para vocês. A gente pode olhar aqui em 12 horas, que eu esqueci de mostrar, que eu acompanhei nessas duas entradas. No caso, essa aqui eu vi depois de 3 e depois eu acompanhei essa. A gente tinha aqui em 12 horas a mesma coisa que a gente tem em 4 e 1 horas. Foi essa captura que a gente tem este alvo de 12 horas aqui embaixo. Pra você ver como que a CRT ela é incrível, cara. Capturou aqui em cima no dia 10, né? E só hoje, no dia 11, às 5 horas, ela foi buscar esse alvo, né? Então a gente tem esse alvo pendente, né? Que seria o DOL, o alvo do dia. E com isso eu posso ir buscando em 1 hora uma antecipação também. Né? Vocês não podem entender agora, né? Porém, com os demais vídeos que eu vou postar, vocês vão compreendendo um pouquinho mais, né? Teve essa captura aqui em 1 hora, na vela de 8 horas, com alvo pendente aqui embaixo, aqui e aqui. Por que desses dois? Porque aqui em cima também teve uma captura, beleza? E aí eu posso descer para 30 minutos. Essa forma de pegar em H1 é só quando a gente já tem um DOL definido, aqui embaixo, que não foi capturado ainda, né? Então, no caso, se fosse, por exemplo, essa vela de 12 horas, fosse de 4 e ainda tivesse salvo pendente, eu buscaria essa venda aqui tranquilamente. Inclusive, eu acompanhei, beleza? Então, em 30 também temos o alinhamento e em 15 também temos o alinhamento, mais do mesmo. A gente pode descer, observar em 3 minutos como que estava, né? Em 3 minutos foi aqui embaixo, ó, pra você ver. Aqui, ó, ele forma o CESD e a entrada seria no fechamento dessa vela ou no reteste, tá bom? Deixa ela aqui, stop na máxima, alvo 1 para 2, beleza? Eu pego 1 para 2,20 para pagar a taxa, né? Aí, na real, acaba sendo 1 para 2 de verdade. Então, essas seriam as duas entradas que aconteceu aqui no GBP JPY. É mesmo, sempre o mesmo, tá bom? Mais do mesmo, 4 horas, 60, 1 hora, você pode olhar em 5, vamos olhar em 6 horas para vocês verem como que captura também, né? Aqui em cima, aqui, ó. Olha para você ver aqui, né? Olha para você ver, é foda, né? Ele capturou o máximo, deixou o alvo pendente aqui embaixo, direcional, praticamente o gráfico todo direcional. Então, galera, é isso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o exemplo que aconteceu aqui no Bitcoin, pra você ver como que a notícia potencializou essa operação, cara. Isso aqui é surreal. Pra vocês verem como que é as R's. Inclusive, eu até postei no Instagram todas essas movimentações. Em 15 horas, aqui a gente tinha uma captura aqui, tá bom? Aqui embaixo, aqui, ó. Teve essa captura no dia 9 de junho, beleza? E aí, deixou esse alvo pendente de 15 horas, certo? Então, a gente, desde o dia 9, a partir do momento que fechou essa vela, a gente já tinha alvos pendentes de alta, né? A gente pode ver que teve reinicio, porém, sempre prevaleceu a alta, tá bom?
Então, se a gente for olhar aqui em 4 horas, buscando operações a favor, né, um alinhamento a favor, a gente observa que no Bitcoin, a gente pode operar também um pouco após as sessões, né, que aqui teve, né, essa captura em 4 horas. Tudo vai começar praticamente em 4 horas, tá bom? Que é a vela praticamente principal. Teve essa captura aqui da notícia, beleza? A gente abaixaria para 60. A gente também observa aqui mais do mesmo, tá bom? Teve essa captura aqui, alvo pendente aqui em cima. Vamos marcando para ficar bem didático. Em 30 minutos é a mesma coisa, baixando aqui, ó. Até tá até marcado. Cara, essa aqui foi excelente, uma entrada linda que aconteceu. Teve essa captura, mesma captura que teve nos outros, teve aqui também. E alvo pendente aqui acima, tá bom? Isso em 30 minutos. Em 15 minutos, mais do mesmo, novamente. Por que mais do mesmo? Ele captura o mínimo anterior, alvo acima. Nessa operação, não deu nem tempo de fazer o CISD em 3 minutos, já explodiu. Então aqui eu vou apresentar para vocês uma entrada que acontece em 15 minutos. Ela é um pouquinho mais arrojada, né? Um pouco mais arriscada, porque a gente não sabe, né, se o preço ele vai parar exatamente aqui, se ele vai cair mais, né? Porém, é uma forma de entrada, que é em 15 minutos. A partir do momento que o preço ele começa a formar esse R aqui, ó, essa R, para subir, deixa eu apagar aqui para ficar mais limpo. A partir do momento que ele começa a formar essa R para subir, em 15 minutos, que é o PO3 da vela de 1 hora, né, o Pull of 3, a acumulação, manipulação e expansão, tá bom? A partir do momento que ela começar a formar isso aqui, em 15 minutos ele fez aqui a captura, a gente já pode comprar dentro dessa região. Lembrando, com o candle aberto. A gente pode comprar aqui, a gente pode comprar aqui, a gente pode comprar aqui e pode comprar aqui. Dentro desse quadrante todo, a gente pode efetuar alguma operação. Para mim, tornaria mais seguro a partir do momento que a vela ela captura e já está acima dessa linha aqui, ó, que é a zona de PDM. Então, ele capturou, começou a subir. A gente, quanto mais próximo da linha de PDM, melhor a operação. Então, a gente poderia efetuar a operação em qualquer local aqui. A gente compraria aqui. Nesse caso, ó, quando a gente opera em 15 minutos, a gente sempre vai buscar alvos pendentes, né? Alvos das R, que no caso ele capturou em 4 horas, tinha alvo pendente de 15 horas e tinha alvo pendente também de 4 horas. Então, quando a gente vai operar em 15 minutos, a gente vai buscar esses alvos, tá bom? A gente primeiro projeta o alvo e a partir daí a gente coloca o nosso stop, tá bom? No fundo fica um pouco mais arriscado, porque a vela ainda está em andamento, ela pode voltar, pode desconfigurar tudo. Então, a gente pode colocar aqui no mínimo 1 para 2, que já menos que isso não fica tão vantajoso. Então a operação ela aconteceria aqui dentro desse Power F3 da vela de 1 hora, e a operação buscando o alvo de 4 horas ou buscando o alvo de 15 horas, que estava próximo também. E aqui a gente pode deixar 1 para 3, 1 para 2, tá bom? Aqui mais ou menos esse alvo. Então, para vocês verem como que é. Esse aqui é um outro modelo de entrada, eu já utilizei. É, em alguns momentos eu utilizo, porém não são muitos. Eu prefiro o meu que é mais tranquilo, né? Eu esperar a confirmação, algo mais de boa, mais calmo. Porém, é uma boa forma de operar também. Por quê? A gente não está operando a vela em si. A gente está operando todo um contexto, 15 horas, 4 horas, alinhamento de 1 hora, 30, 15 minutos. Beleza? Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Deixa eu ver o tamanho do vídeo. Caraca, velho, 23 minutos. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Com o tempo eu vou me soltando mais, vou tendo explicações mais objetivas. Esse vídeo ficou um pouco longo porque eu mostrei praticamente 3 ativos. Então, isso é excelente, né? Para quem ficou aqui até o final do vídeo, vocês viram, né? Como de fato o mercado ele movimenta e é repetitivo em todo ativo, tá bom? Tanto em Bitcoin, né, em criptomoedas, quanto em Forex, beleza? A gente observa essas movimentações, né, que são parecidas. Você vê, né, a semelhança, capturou, tem alvo acima, a gente observa isso, né, aqui em 12 horas também, né, inclusive eu postei lá no Instagram, né, a gente tinha esse alvo pendente aqui, alvo de 12 horas, vocês observam, né, vocês veem que é isso, galera, o algoritmo ele movimenta dessa forma, né, e a forma que eu opero. Eu espero poder ajudar vocês de alguma forma, com meus vídeos, beleza?
explicando detalhes das minhas operações, para que possam ajudar vocês aí, né? Inclusive vai me ajudar muito, porque ensinando a gente também aprende. Então é isso aí. Deixa aí no comentário o que vocês acharam do vídeo, sugestões. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos, beleza?